TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos uma vez mais para esse momento do nosso reencontro, para podermos juntos ouvirmos mais um trabalho da nossa companheira Isabel Maria, agradecendo sempre pela oportunidade de podermos nos unirmos e, como sempre o fazemos, vamos então nos unir em pensamento, em coração, para podermos juntos elevarmos os nossos corações até aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Mestre Senhor Jesus. Então, vamos subir até Ele, procurando o melhor dos nossos corações, para lhe agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado, agradecer-lhe por estar conosco aqui na terra, como Ele nos prometeu que ficaria conosco até o final dos séculos. E nesse momento, Jesus, pedimos-te, Senhor, a inspiração, a nossa companheira, e que nós possamos acompanhar a sua pesquisa e podermos, Jesus, aprender algo mais e que estes ensinamentos, Senhor, fiquem gravados em nossos corações para todos sempre. E que assim seja, Senhor, graças a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Jesus pela oportunidade de poder estudar o seu Evangelho de amor. E o objeto do nosso estudo esta noite foi Fidelidade a Deus. Este título saltou-me à vista quando li o livro Boa Nova, que é um livro que eu adoro. E que me inspira sempre quando tenho que tentar falar sobre o Evangelho de Jesus. E então perguntamos-nos o que é a fidelidade. Normalmente a fidelidade é uma expressão que usamos para definir quando alguém é leal a uma pessoa ou a algo. O dicionário diz-nos que fidelidade é lealdade, firmeza, exatidão, pontualidade. É também a qualidade de quem cumpre rigorosamente todos os seus compromissos assumidos com o outro. Este livro do Boa Nova traz-nos a ideia das noites que Jesus passava com os seus apóstolos a ensiná-los as verdades espirituais a que na maior parte de nós ainda não tinha acesso porque ainda não as conseguia compreender. E então aqui vamos nos situar numa dessas noites em que Jesus se encontrava em casa de Pedro e depois dos seus esforços e dos seus sermões, quando a multidão o cercava e a multidão finalmente tinha sido embora, eles recolhiam-se em casa de Pedro, onde Jesus explicava mais profundamente aquilo que tinha explicado ao povo que o cercava. E então, nessa noite, havia um grande burburinho sobre o quanto custava a divulgação do reino de Deus, os sacrifícios que eram precisos fazer e que muitos deles ficavam espantados porque não se tinham ainda apercebido da dimensão da tarefa espiritual que os aguardava. Então, Jesus, como profundo conhecedor humano e sabendo antes deles aquilo que eles sofriam e aquilo que eles pensavam e as dúvidas que tinham, perguntou quais eram as suas dúvidas, ao que, quando eles responderam, Jesus, depois de os ouvir atentamente, disse: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o pai e o filho, que desejam estabelecer como ideal de uma união
a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. E continua. A sua declaração nos cerca aos espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? E nós, quantas vezes já pensámos para pensar o quanto Deus nos ama? Jesus, ao contrário das religiões, da tradição judaica que se davam na altura em que a Deus aparecia como colérico, como vingador e ciumento, vem-nos apresentar o Pai amoroso, que se preocupa acima de tudo com os seus filhos. E então o Espiritismo surge mais tarde num contexto quando a humanidade já tem condições de entender essas verdades que na altura ainda não tinham. Para nos falar disso, melhor que ninguém, trazemos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ele é dotado de todas as perfeições e rege o universo com base em leis imutáveis, que nunca mudam, plenas de justiça e de misericórdia. Eis que o Criador, então, surge despido de toda o caráter humano, não é? Com as características e as imperfeições humanas. Emmanuel, no livro O Encontro Marcado pela Psicografia de Chico Xavier, traz-nos alguns atributos de Deus. Deus é a paternidade suprema. Em razão disso, terá concedido ao teu coração um ou alguns dos teus filhos num instituto de consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar-lhe o caráter, embora te vejas temporariamente, muitas vezes, em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Se nós amamos incondicionalmente os nossos filhos biológicos ou de coração que Deus pôs ao nosso cargo, e somos ainda tão falhos, não é? Através desse amor que nós sentimos, vislumbramos apenas uma pequena centelha do amor que Deus sente por nós. Deus é amor. Em vista de semelhança de verdade, Ele pede-te que ames o próximo, de tal maneira que te transfigures em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilha a experiência. Tal como o segundo mandamento que Jesus nos trouxe: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus é misericórdia. É fácil reconhecer que Ele aguarda que lhe adotes as normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes fizerem necessárias o companheiro que se terá desviado da senda justa, proporcionando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação no nível em que se coloque. Tal como Jesus disse a Pedro: perdoarás a teu irmão, não 7 vezes 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Deus é trabalho. É imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam o trato da terra, o zelo da casa, a lição a ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, o dever profissional ou até mesmo a proteção a uma flor, na altura das tarefas que Ele te solicita realizar com alegria, em favor da paz e da eficiência nos mecanismos da vida. O homem de bem que vivencia o amor de Deus desenvolve ações que saem dos limites do próprio cumprimento do dever. Executa-as todas com boa vontade, sem queixas, tanto nos momentos felizes como nos mais difíceis, que é quando é mais difícil testemunhar o amor. Por esse motivo, Jesus vem-nos trazer a sua lei de amor e o primeiro mandamento é precisamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. E, voltando para o nosso livro,
Nessa altura em que Jesus falava, já os discípulos o ouviam com atenção, bebendo-lhe os ensinamentos como costumava ser naquelas ocasiões. E o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Jesus percebeu que os discípulos, diante das suas perguntas, tinham modificado já a sua atitude mental e já estavam prontos para receber a semeadura. Tiago contou a história de um amigo que arruinara a vida por viver de excessos. Tadeu disse que um conhecido seu, depois de ganhar uma grande fortuna, tinha-se tornado avarento e nem sequer comprava o necessário, tendo depois sido morto por alguém que quis ficar com os seus valores. E Pedro recordou o caso de um seu amigo que tinha morrido por causa de uma desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los, perguntou satisfeito: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando para nós? Jesus aponta-nos o reino de Deus como sendo o aperfeiçoamento das pessoas. Não é uma dádiva que nós recebemos do Pai, mas é sim uma conquista. As lutas do mundo em que nos envolvemos e em que aqui estamos pela bênção da reencarnação dão-nos a oportunidade de sermos fiéis a Deus, porque fidelidade é compreensão do dever. Viver em harmonia com Deus é adquirir os direitos sagrados. Mas não nos podemos esquecer que, como todos os filhos, é o que eu costumo dizer aos meus filhos, nós não temos só direitos, nós temos deveres, nós temos obrigações para com o Pai. E a maior obrigação que temos é de trabalhar e aperfeiçoar o nosso íntimo, o nosso individual, o nosso espírito que veio à Terra para se lapidar de encarnações ainda não tão felizes. E só assim vamos conseguir receber os dons eternos que Deus nos promete. Enquanto os companheiros meditavam, Tiago diz a Jesus: Mestre, eu tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa vontade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Aqui está, eles só querem os direitos, mas as obrigações já é mais difícil. Mas todos nós somos assim um bocadinho. E acrescenta que ele mesmo ficou a pensar no que o amigo lhe tinha dito e que até ele tinha duvidado se de facto para alcançar o reino de Deus se seria necessário tanto sacrifício. Jesus ficou tocado pela sua espontânea afirmação e, como sempre, aproveita todas as oportunidades para semear as sementes divinas nos seus corações. E esclarece com bondade: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. E continua: não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. E mais uma vez aqui Jesus nos traz a imagem de Deus como um Pai amoroso e cuidadoso com os seus filhos. Com um Pai que se preocupa, tal como nós nos preocupamos com aqueles que temos à nossa guarda, possam progredir, aperfeiçoar-se, melhorar-se,
moldando-lhe as más tendências, corrigindo-lhes as faltas, incitando-os à reforma íntima, aos bons pensamentos e também às boas obras. Entretanto, todos os companheiros do apostolado, interessados nos seus esclarecimentos, começaram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor exigirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. E Tadeu pergunta-lhe como é que eles hão de viver ao mesmo tempo como homem e como apóstolos do reino de Deus? Como é que isso é possível na terra ainda? Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo à sua obra neste mundo. E não temos a menor dúvida nos nossos corações que Deus, que é nosso Pai e é nosso Criador, fará com que a terra alcance a perfeição. Mas temos que descobrir também, como seus filhos devotos, qual é a parte que nos cabe no trabalho, na obra do Pai. Precisamos estar atentos aos chamamentos divinos que muitas vezes surgem de forma muito suave, tão suave que nem nos apercebemos que é Deus que está a chamar por nós. Porque para amar e servir a Deus não é só necessário desejar, é necessário agir, é necessário servir. Porque senão depois o tempo passa e um dia damos por nós e verificamos que, apesar de tanto conhecimento, o que é que nós pusemos em prática? Tem que ser o equilíbrio do conhecimento e da ação em favor do próximo. E aqui Jesus traz-nos, como ele gostava muito de falar, por analogias, por palavras, sobre um discípulo da Boa Nova, em que o reino de Deus é comparado a um lavrador. E então Jesus conta assim, sobre o lavrador. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos, por toda a parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. Aqui Jesus mostra-nos que, tal como um lavrador luta com os seus inimigos, nós temos que lidar também com os nossos inimigos, que são aqui as nossas próprias dificuldades e as imperfeições que ainda transportamos. As nossas más tendências, as nossas fraquezas, a nossa preguiça, às vezes. Para os inimigos do lavrador, nada melhor que ele permaneça à parte, que se isole, não é? Porque é assim que nós ficamos abertos à solicitação dos prazeres e dos vícios que o mundo nos traz. Normalmente diz-se que um cérebro descansado entra o que não deve, não é? E então, quando estamos ociosos e sem termos nada para fazer, normalmente vêm sempre aqueles maus pensamentos, aquelas coisas menos próprias que nós pensamos. Mas de onde é que isto veio agora? E Jesus continua. E certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas, aqui fui eu que pus a negrito, o filho de coração, fiel a seu pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, e plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitas da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção.
Da mesma forma que o discípulo da Boa Nova, ao lançar-se ao aprimoramento de si próprio, com zelo e determinação, vai lutar contra as próprias imperfeições, como já dissemos, e aceita confiante as dificuldades do caminho, transforma a dor em esperança. Combate os vícios com o trabalho no bem, afasta-se das tendências inferiores, cultivando as verdades divinas e, como eu sublinhei aqui, a negrito, do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. E assim, pergunta o filho de Zebedeu: qual a primeira qualidade a cultivar no coração, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. E todos ficaram satisfeitos, mas André, muito inquiridor, perguntou: Mestre, nestes últimos dias tenho-me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E Jesus respondeu-lhe: Ouve, replicou o Senhor, nos dias de calma é preciso provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Aqui aparece-nos a fidelidade como constância, como permanência, persistência, perseverança que nós no meio espírita tanto falamos. Jesus explica-nos que é fácil sermos crentes e sermos cristãos nos momentos felizes, aí é muito fácil, mas que a fidelidade comprova-se quando surgem as dificuldades. E, mesmo doentes, temos muita maneira e muitas possibilidades de trabalhar na seara do Pai. E Jesus, melhor que ninguém, explica-nos como fazê-lo. André, se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua. Valente das tuas mãos, ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Porque a fidelidade a Deus nada mais é também do que sinónimo de amor. Encontramos também na Boa Nova, numa passagem em que Jesus fala com a Maria Madalena, onde ele vai realçar precisamente a importância da fidelidade a Deus. Quanto ao futuro, com o infinito das suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita de redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. E diz-nos Mateus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e esperançosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam nela. Cair Bachutal, neste livro Parábolas e Ensinos de Jesus, vem-nos explicar o conceito da porta estreita, que ele aqui também faz uma analogia com uma estrada. Duas são as estradas que se apresentam aos homens, a da evolução e a da degradação. Aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela porta estreita que conduz à vida. Os que descem o declive da degradação hão de atravessar a porta larga para viverem na morte. E então diz-nos ele que a estrada do progresso vê-se com os olhos da alma e que é esta que quer seguir para a aquisição dos valores espirituais. A da degradação vai nos proporcionar os prazeres momentâneos que tanto nos aliciam na terra,
e tanto nos envolvem quando aqui estamos. Aqui, a estrada da degradação vai-nos principalmente chamar aos 5 sentidos, aos sentidos humanos que, se não tivermos cuidado, adormecem os sentidos do espírito, para não encontrar o que é verdadeiramente prioritário para nós. E ele continua a identificar-nos o que leva à porta estreita ou à porta larga, ou como então ele refere à estrada do progresso e à estrada da degradação. Então, ele diz-nos que pela porta estreita nós podemos entrar pela prudência, pela fortaleza, pela modéstia, pela retidão, pela fé, pela esperança, pela caridade. E na porta larga, ou a estrada, vamos entrar, sem dúvida, pelo orgulho, pela avareza, pela luxúria, pela ira, pelo ódio, pela gula, pela preguiça, pela inveja. Conforme veem, apesar de ser mais fácil entrar na porta estreita, na porta larga, porque até tem mais itens, a porta estreita é muito mais difícil de nós nos controlarmos as nossas dificuldades ainda e não nos perdermos naquilo que é importante e daquilo que não é tão importante assim. Diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, mas que infelizmente são poucos os que acertam nela. Larga é a porta, espaçosa é a estrada que conduz à perfeição, e muitos, infelizmente, são os que entram nela. Entrai pela porta estreita, porque é que dá entrada à vida eterna e à evolução espiritual que todos nós necessitamos. E estas reflexões levam-nos ao segundo mandamento que Jesus nos trouxe quando falou do primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, diz-nos Mateus. Vejamos que Cristo enunciou o dever de amor a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento em primeiro lugar. Esse amor exige-nos sermos completos, na medida que envolve a razão, o sentimento e a própria essência da criatura. Estes 2 mandamentos foram-nos apresentados na mesma altura. Peço desculpa, é que estou a ficar com a garganta seca. Estes 2 mandamentos foram apresentados no mesmo momento e mostram-nos que um implica o outro, de modo que é impossível amar a Deus sem se amar e sem amar o próximo, e vice-versa. A expressão amar o próximo como a si mesmo já nos tinha sido trazida por vários missionários antes de Jesus. É a chamada regra de ouro ou regra áurea. E trouxe-vos alguns exemplos do que nos foi transmitido antes de Jesus ter estado entre nós. Para os gregos dizia: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Obrigada. Peço desculpa. Peço desculpa. Para os persas, fazei como quereis que se vos faça. Para os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. E os egípcios diziam: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Para os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E, na antiguidade, conforme já disse, todos os povos tinham a chamada lei de ouro que Jesus nos veio relembrar. Profetas, doutores, juízes, filósofos, todos eles nos trouxeram essa máxima inspiradora que os mais altos planos divinos lhe ensinaram. Mas não tiveram nem a força nem o impacto de quando Jesus a ditou e de quando nos as trouxe como o segundo mandamento. E porquê? É muito fácil. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel explica-nos porque quando Jesus a ensinou, foi vista de maneira tão diferente da que nos já tinha sido trazida.
Com o Mestre, todavia. Não há fome que não dê fartura. Obrigada. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina. Porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Portanto, ela com Jesus foi tão válida porque ela exemplificou, não só a disse, mas mostrou nele próprio, na sua abnegação e no seu amor incondicional por todos nós, o que de facto era amar o próximo como a si mesmo. E diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Mas todos nós, de facto, temos dever com o nosso próximo, muito mais com aqueles que Deus pôs ao nosso cuidado. Mas temos que ter o discernimento de não adulterar as condições em que praticamos esse amor, tanto a nós como aos outros. Porque, por vezes, por amor, podemos cair em certos erros e não estamos a ir, e estamos, nessa altura, a ir contra a lei divina, contra o amor a Deus, quando não respeitamos essas mesmas leis. Por exemplo, às vezes, quando vimos alguém sofrer e achamos que até seria bom que Deus o levasse em breve, não é? Às vezes ocorre-nos esse pensamento. Acreditar que se encontrou um grande amor do passado e então deixar a família que temos e deixar tudo para seguir o coração, não é esse amor que Jesus nos pede? E a pretexto de muito amar, por aqui eu falo por experiência própria, criar os filhos com muitos mimos e a dizer-lhe que eles são o suprassumo, são o melhor de tudo, são melhores que os outros. O amor ao semelhante nunca pode servir de desculpas para atos indignos. O amor sem respeito às leis divinas corre o risco de se converter em irresponsabilidade. Porque se ama alguém não devemos poupá-los dos seus deveres, do trabalho, da honestidade e do esforço. É necessário, de facto, amparar e cuidar, mas não infantilizar. Quando um ser amado erra, devemos auxiliá-lo sim, mas para que assuma as suas consequências dos seus atos. E o Evangelho continua a dizer-nos: não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, maior indulgência, mais benevolência e devotamento do que o que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. E o evangelista João, conhecido como o apóstolo que mais amou, considera que é justamente a capacidade de amar que revela a origem divina do ser humano. E que quanto mais desenvolvida for essa capacidade, mais evoluído é o espírito. Por isso, afirmou-nos: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Kardec considera, por sua vez, que a faculdade de amar é inerente a todo o ser humano. O egoísmo ainda é uma grave imperfeição moral que cria empecilhos na aquisição da verdadeira felicidade, a que todos estamos destinados. E complementa
completa no comentário à pergunta 938A do Livro dos Espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservado no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse prazer é recusado ao egoísta, porque o amor ao próximo deve ser exercido a todo instante. Eu costumo dizer que é como quando vamos ao ginásio treinar os músculos. Aqui estamos a treinar o músculo do coração, o músculo da bondade e da caridade em relação ao nosso próximo, que é um nosso irmão, filho do mesmo pai. E então começa manifestando-se com atenção, bondade, limitadas a uma ou a mais pessoas. Depois vamos sentindo mais completo e amplia-se com a prática, com o exercício, treinando aqui o músculozinho do nosso coração, podendo atingir comunidades e, como vemos nos espíritos já tão adiantados, a humanidade inteira, não é? Porque o importante é o hábito de fazer o bem, cultivar o bem, dia a dia. Costuma-se dizer que fazer o bem faz bem, não é? E eu trouxe como exemplo de caridade e também relembrando aquela parte em que falámos que o doente não sabia como é que poderia ajudar nos tempos de doença, nos tempos de dificuldade. E o livro Jesus no Lar, no capítulo 20, traz-nos um título que se chama A Caridade Desconhecida. Na altura que eu li com o meu filho, ele ficou, acho que guardou isto no fundo dele, e então eu achei que tinha que partilhar porque é tão simples e tão complexo ao fim e ao cabo. O livro Jesus no Lar também é maravilhoso, também nos fala do tempo em que Jesus, através de histórias, ensinava os seus apóstolos. E reuniam-se, como sempre, numa noite em casa de Pedro e conversavam como fazer o bem, como aplicar o bem. Será que era somente dado aos poderosos, àqueles que tinham dinheiro na face da terra, só esses é que podiam ajudar, auxiliar aqueles que precisavam? E então, bondosamente, Jesus conta que havia um certo homem muito devoto às leis divinas. Mas esse homem era muito pobre, tinha muitos filhos, e o pouco que ganhava mal dava sequer para ele pôr comida na mesa. E para além disso, com tantos filhos e com o trabalho que tinha, não tinha tempo para exercer a caridade ativamente. Como não tinha dinheiro, não podia dar um pão, não podia dar uma veste a quem pedisse, não podia dar uma moeda, porque ele, de facto, mal para ele tinha. Mas um dia é aconselhado pelo céu, estas histórias que Jesus traz no Jesus do Lar são assim muito divinas, muito... O céu fala connosco, assim, é mais fácil. E então o mestre diz-nos que o céu o aconselhou a praticar a beneficência e a caridade. E ele, de facto, com tantas limitações e com tantas dificuldades, ele era um homem de bem, que quando alguém se aproximava dele tinha sempre uma palavra, um carinho, um ânimo para os doentes, uma palavra a quem sofria. Mas como é que ele podia fazer a caridade? Então, ele decidiu que já que não tinha dinheiro, não tinha meios, não tinha tempo, não tinha nada, o que é que ele fez? Decidiu que iria combater o mal em todas as circunstâncias que ele se apresentasse à sua frente. E então, o que é que ele passou a fazer? Quando aparecia um mau pensamento, um mau julgamento, ele tirava com rapidez da sua mente e evitava. Quando alguém falava mal ao pé dele, quando alguém tentava maldizer alguém, ele arranjava sempre uma palavrinha
para dizer de bem da pessoa uma qualidade que tinha. Quando alguém era grosseiro, arrogante, irado contra ele silenciava, não respondia na mesma moeda. Ele ficava a pensar que aquele irmão num momento ou tinha tido um dia difícil ou que se encontrava doente do espírito, portanto, que tinha era que receber o seu silêncio e as suas orações. Não aceitava que caluniassem ninguém à sua frente. Para além disso, decidiu... Espera só um bocadinho que eu já ando para aqui a brincar com o computador. O seu zelo era tanto que ele chegava a retirar pedras da calçada, lixo das ruas, só para não magoar e para não fazer mal a ninguém que pudesse ou cair ou escorregar. E assim sendo, chegou a hora do nosso homem, deste nosso irmão, se apresentar perante o tribunal divino. Chegou ao fim da jornada e ele estava temeroso, receoso por aquilo que o dia do juízo final iria dizer da pouca beneficência, do pouco bem que ele tinha praticado na terra. Então assim, quando dá por ele, encontra-se de facto no reino dos céus, com uma coroa brilhante e com muitos espíritos a saudá-lo e a dizer-lhe que a sua jornada na terra tinha sido bem-sucedida, porque ele tinha combatido todo o mal que podia. Portanto, ele, para além de tentar ajudar na sua simplicidade, ainda combateu o mal no seu maior inimigo, que era ele mesmo. E concluiu o mestre depois desta história: distribuamos o pão e a cobertura, acendemos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Porque são a síntese destes 2 mandamentos que Jesus nos trouxe, é que são a essência de tudo, é a verdadeira mensagem. Não é preciso mais nenhum do que estes 2 mandamentos. No Livro dos Espíritos, na 3ª parte, nas leis morais, consoante nos consta nesta questão 614, dizem-nos os Espíritos: a lei natural é a única lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Porque se em determinado ato que nós temos as leis de Deus e na nossa consciência, não precisamos dizer que não aprendemos, que não sabemos. Nós temos aqui o nosso anjinho e o nosso diabinho, como aparecem nos desenhos animados, não é? Um a incitar para o bem, outro a incitar para o mal. E então, se basta nós, quando vamos fazer alguma coisa ou falar mais rudemente com alguém, passar pelo crivo da razão. Pensar como é que Cristo faria, não é? E se nós gostávamos que nos fizessem a nós aquilo que nós estávamos a pensar fazer. Portanto, nós temos que tentar evitar, ainda é muito difícil, eu por mim falo, tentar evitar de facto continuar a cair nos mesmos erros milenares que ainda continuamos a transportar e que faz com que caiamos nas rodas das reencarnações sem conseguir passar aquele degrauzinho à frente, não é? Porque nós sabemos que o amor bem entendido não permite nem trações, nem leviandades, nem injustiças contra o nosso próprio. O amor trata-se de um sentimento sublime que deve elevar e dignificar sempre. E diz-nos a Boa Nova: Jesus, exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do Altíssimo, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Por isso, sabemos que o amor a Deus precisa ponderar em todas as ocasiões, porque trata-se do roteiro da felicidade a ser observado, com o nosso próprio proveito e com o proveito do nosso próprio semelhante.
porque ao sermos fiéis a Deus e ao cumprir os seus mandamentos, mesmo que às vezes por muitos sacrifícios, como nós sabemos que a nossa jornada na Terra não é nada fácil, o homem não faz mais nada do que assegurar a sua própria felicidade. E então, o grupo dos apóstolos calou-se, meditando pelas sábias palavras que o Mestre tinha trazido, e o luar brilhava naquelas águas que transportavam a sua imagem para o Mestre. Todos impulsionados por uma força soberana, nem imagino as vibrações de amor eletrizantes que Jesus transmitia, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. E Jesus continuou a sorrir, porque ele sabia que a luta humana não era fácil e conhecia a nossa fragilidade ainda e as nossas dificuldades. Mas do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite e dos seus ensinamentos. E então, humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e transformando as suas angústias e os seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Nada mais tenho para dizer, vou deixá-los só com uma prece de Chico Xavier que tem muito a ver com a fidelidade a Deus. Muita paz e muito obrigada por me terem escutado. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E após estes ensinamentos sublimes sobre a fidelidade a Deus, em que nós vamos refletir sobre este aprendizado e vamos então agradecer a Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, de todas as vidas e de todos os universos, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, por tudo quanto recebemos e por nesta presente encarnação podermos, Senhor, conhecer o Teu Evangelho de amor e buscarmos, Senhor, estes ensinamentos para que possamos compreender a Deus, nosso Pai, as Suas leis e podermos, Senhor, praticar os Teus ensinamentos com a vossa ajuda e com a ajuda dos amigos espirituais. E assim, Mestre, gratos por tudo, damos então por encerrado, na tarde de hoje, mais um ensinamento em vosso nome. Ficai conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus.
TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.